possamos desenvolver essa É com muito carinho que eu vim dividir esse estudo que eu fiz com vocês sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, 5 livros da codificação de Kardec, da nossa doutrina. É um livro que traz as máximas morais que o Cristo nos deixou sobre uma interpretação da doutrina espírita, que existem muitas interpretações sobre as parábolas que Jesus falou, e as aplicações desses ensinamentos em várias circunstâncias do dia a dia nosso. Eu quero muito agradecer a Nina a oportunidade de trabalho, como ela mesma diz, né? Não vamos perder a oportunidade de trabalho, então agradeço essa chance de estar aqui. Tem alguns colegas que, quando vêm falar aqui, não pela primeira vez, eles costumam colocar uma frase que eu entendi, mas não compreendia. E agora eu compreendo, eles falam assim. Acho que a André, semana passada, falou essa frase. Aquele que prepara o estudo, lê muito, pesquisa muito, encontra opiniões divergentes e tem que concluir aquilo que estudou. E ninguém mais precisa desse estudo do que aquele que prepara o estudo. Então eu espero que esses ensinamentos tenham entrado na minha vida definitivamente, porque são ensinamentos difíceis, mas que preparam e permitem com que a gente passe a nossa jornada com um pouco mais de confiança. Eu vou falar sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado assim: Em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de mim. Essa é uma frase que foi dita por Jesus no ensinamento que ele deu a Nicodemos, um homem que viveu na mesma época que ele lá. Essa frase, bem como diálogos, estão no Evangelho de João, a partir do capítulo 3, versículo 3. E quando nós espíritas lemos essa frase, a gente olha direto assim, é o ensinamento de Jesus sobre a reencarnação. Né? Mas isso não é tão óbvio assim para aqueles que leem e estudam o Evangelho, que não tem essa doutrina maravilhosa incorporada em nós. E o meu papel aqui é tentar fazer com que a gente interprete com um pouco de racionalismo sobre esse ensinamento. Bom, para que a gente entenda o ensinamento de Jesus, é preciso compreender quem era Nicodemos e qual a situação histórica da época em que esse diálogo foi traçado. Né? O nome Nicodemos significa vencedor do povo, vitorioso do povo. Nicodemos era um fariseu. O que era um fariseu na época? Era um grupo religioso que, juntos com um outro grupo chamado saduceus, grupos de uma certa forma rivais, predominavam no conhecimento das seitas da época. Ele era o que a gente chama de membro do Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era uma reunião de juízes que a lei judaica determinava que existisse em cada cidade. No caso de Jerusalém, onde Jesus estava, esse Sinédrio ele era composto de 71 juízes, que tinham poderes, apesar de Jerusalém estar sob o domínio dos romanos, né? Esse grupo, eles tinham poderes de decisões criminais, religiosas e políticas. Então, a gente pode entender que Nicodemos, ele era o mestre da lei. As interpretações do Evangelho usam muito esse termo. Ele era o mestre da lei, conhecedor de teologia. Esse grupo ele era composto por advogados, teólogos. Então ele não era uma pessoa nem jovem, nem ignorante para ela, pode dizer assim, né? E mesmo assim ele foi procurar um mestre para receber um ensinamento de Jesus. O que os fariseus acreditavam? Né? Eles acreditam, diferente dos saduceus, que é o outro grupo, que não acreditavam numa vida após a morte, os fariseus acreditavam na ideia de espíritos e anjos. Acreditavam que viria o Messias para libertá-los dos romanos. Acreditavam também que viria alguém antes do Messias para preparar o caminho de Jesus. Acreditavam no conceito de ressurreição. Era um conceito existente na época. E Nicodemos veio procurar Jesus, segundo alguns estudiosos do Evangelho, tarde da noite Nicodemos veio procurar Jesus. E aí a primeira pergunta: por que um homem sábio, mestre da lei, que
tinham o respeito do povo, porque os fariseus tinham o respeito do povo por suas condutas morais, ia procurar Jesus tarde da noite. Ele tinha medo de ser visto com Jesus, ele se acovardou da ideia de entrar em conflito com os outros grupos, porque procura Jesus. Por que procuraria Jesus tarde da noite? Né? E se era um diálogo existente entre Jesus e Nicodemos, como João ouviu esse diálogo? Né? Se está no Evangelho de João e apenas tinham os dois, de que maneira João conseguiu? Será que Jesus foi lá contar? Olha, eu tive uma conversa? Não, né? E aí a primeira dúvida daquele que é racional, com minha personalidade, foi buscar as explicações, né? E como sempre, o Espiritismo vem acalentar o meu coração. E esse diálogo, ele transcorreu tarde da noite, sim, enquanto Nicodemos dormia. Nicodemos foi se encontrar com Jesus em desdobramento. E por esse motivo, João, que não estava presente fisicamente ali, pôde ouvir esse diálogo. Por quê? Porque ele levitava em torno do mestre. Ele estava perto do mestre, muito amado. Então esse diálogo, ele transcorreu com o conhecimento de João, mas num mundo não da forma como a gente troca diálogos aqui, né? Em desdobramento, como a gente conhece bem como acontece. Então, como foi o diálogo, né? Para a gente compreender que ensinamento o mestre quis dar a Nicodemos. Nicodemos veio a Jesus à noite, algumas traduções dizem tarde da noite, e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. E Jesus fala: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus confirma: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu te ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra, Jesus complementa, o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde veio nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Nicodemos continua: como pode ser isso? E Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Esse é o mestre, né? O mestre não perde tempo. Alguém vem tratar com ele, ele não perde a chance de um ensinamento. E este é o ensinamento que Jesus dá a Nicodemos. Nicodemos chega elogiando os feitos do mestre, como se o mestre fosse algum dia se envaidecer por esses elogios. Ele fala: você que ensina da parte de Deus, como pode fazer isso se não estiver comigo? Mas Jesus não se intimida, não se envaidece e não perde a chance de dar um ensinamento para ele. Aquele homem sábio que conhecia os conceitos de ressurreição, que conhecia a profecia de que viria o mestre, de que viria alguém para preparar o caminho do mestre, alguém que já havia nascido. E ele fala, né? Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos faz uma pergunta tão ingênua, como uma criança que não entende o ensinamento do mestre. Mas como alguém pode nascer sendo velho? Como entrar na barriga de sua mãe novamente? Faz algum sentido um sábio teólogo, um sábio da lei, conhecedor de ressurreição, fazer uma pergunta tão que uma criança faria com o ensinamento de Jesus que se dá? Mas Jesus também não perde a chance e confia no seu ensinamento. Não perde tempo esclarecendo alguém que já deveria saber, que sabe como as coisas devem acontecer. E ele fala, né? Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Essa frase, ela é a mais divergente nas interpretações sobre o Evangelho.
Alguns que estudam o Evangelho dizem, mas o que é nascer da água? A gente sabe que nascer da água e nascer do Espírito, segundo Jesus está esclarecendo, são coisas distintas. Nascer na água é nascer do líquido amniótico da mãe? Alguns interpretam assim. Né? Outros dizem que nascer da água, Jesus quis dizer que era nascer do batismo, nascer para a vida espiritual. Mas as explicações que Kardec teve dos seus amigos do mundo espiritual indicam que chamam a gente para o entendimento das leis da física da época. Naquela época se entendia que tudo vinha da água. Existem frases no Gênesis que diz que a terra veio da água, os animais vêm da água, que os pássaros saiam da água, que os animais nadem na água. Tem várias frases muito interessantes, eu separei algumas. O Espírito de Deus era levado sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas. Se entendia que a água era a fonte geradora de vida no terreno. Então, o ensinamento de Jesus com essa frase é que existe a forma terrena de nascer e a forma espiritual. E ele complementa com a frase seguinte, dizendo: o que nasce da carne é carne, e o que nasce do espírito é espírito. Nascer da carne é o nosso nascimento do pai e da mãe, né? Nascemos da carne. Que é diferente de nascer do espírito, porque se junto com a carne nascêssemos com o espírito, teríamos um nascimento junto, né? E a frase seguinte de Jesus, quando ele fala do vento, deixa isso bem claro. Ele diz: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer nem de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Isso é, se o nosso Espírito nascesse junto com a carne, saberíamos de onde viemos dali, daquele nascimento, né? E não é o caso, né? Não, o Espírito, ele nasce apenas pela criação de Deus, não veio junto. Então, esse ensinamento de Jesus, ele deixa bastante clara essa separação sobre o nascimento de forma não junta, não conjunta dessas duas formas de nascer. E Nicodemos, insistindo ainda nas suas perguntas infantis, mas como pode ser isso? Que Jesus chama Nicodemos à sua racionalidade, à sua posição de mestre da lei. E fala: você é mestre em Israel e não entende dessas coisas? Como assim, né? Asseguro-lhe e confirmo, falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim não aceita o nosso testemunho. Esse diálogo de Jesus, ele traz para a gente dois ensinamentos que são base da nossa doutrina, que é a imortalidade da alma e a pluralidade das existências, que a gente chama de reencarnação. A reencarnação, eu queria muito ter uma vida só, sabe? Chegar, ter só essa vidazinha aqui, viver o melhor que eu puder nessa, chegar lá no final e sentar ao lado de Deus, um mar lindo, todos de branco, encontrar o gozinho, queria muito. Ou então, viver o melhor que eu puder, ir para o mundo espiritual e ficar lá recebendo as instruções dos espíritos instrutores, me contando que podia ter feito aquilo melhor e aquilo outro melhor. Queria muito. Mas o ensinamento do Cristo não nos diz isso, né? Nos diz que temos que nascer de novo para chegar ao Deus. E vamos, né? Tem muito o que falar aqui. A ideia da reencarnação, ela não é uma ideia que foi nem pregada pelo Espiritismo inicialmente, nem ensinada por Jesus. É uma ideia muito antiga. Ela tem registros de quase 3.000 anos antes de Cristo. Os primeiros registros sobre a reencarnação estão nas Upanishads, que são as escrituras do hinduísmo, que é a principal religião da Índia até hoje. A gente tem Pitágoras, com quase 600 anos antes de Cristo,
um filósofo matemático grego que registra que a alma era imortal e depois da morte do corpo, ela ocupava um outro corpo. São os primeiros registros de reencarnação no mundo ocidental. Depois a gente tem Platão, com quase 430 anos antes de Cristo, dizendo que a alma nasce muitas vezes, até mesmo durante 10.000 anos, e depois parte para a bem-aventurança celestial. Depois disso... Um ano, então vai chegando. Depois disso, a gente tem, nas próprias escrituras, a gente tem os profetas. A gente tem alguns registros, né, o que fica mais de acordo com o estudo que eu fiz, é a profecia feita por Malaquias, que dizia que Elias, um dos profetas que viveu na época, retornaria para preparar o caminho de Cristo, né, para preparar o caminho do Messias. Então, nas escrituras bíblicas, ele já retornaria, como aquele corpo já se despojou, né, mesmo quando Malaquias fez a profecia, e os judeus usavam esse termo de ressurreição, a gente pode compreender que não se sabia muito bem como isso ia acontecer. Ou então esse termo estava sendo usado de uma forma diferente da interpretação que temos hoje sobre ressurreição. A gente depois disso tem o ensinamento de Jesus em algumas passagens, né, falando sobre a reencarnação, aquela passagem que eu li sobre o diálogo dele com Nicodemos. Temos outras. E no século XIX a gente tem Kardec, né, com a doutrina esclarecida, direta, tirando a venda dos nossos olhos, nos indicando o porquê acontece, como acontece, o que acontece, né, que é a reencarnação. E não vou dizer que é sorte, porque sorte é algo meio questionável, né, mas de forma maravilhosa vem os livros psicografados por Chico Xavier, através de André Luiz, o livro Missionários da Luz, que nos diz passo a passo como ocorre o processo reencarnatório. De que forma, com quantos anos, nos conta do planejamento no mundo espiritual, nos conta que a reencarnação inicia no momento da fecundação e até os 7 anos de idade nós estamos em processo reencarnatório. Nos mostra como ocorre a aproximação daquele espírito que vem com a família que vai receber aquele bebê. É um livro maravilhoso para, assim, compreender esse processo. Continuando, voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos dá, nesse capítulo também, alguns esclarecimentos e a diferença de ressurreição e reencarnação. A ressurreição, e vale a pena a gente olhar esse diálogo também entre Jesus e seus discípulos, porque se a nossa ideia estiver completamente equivocada, Jesus nos corrigiria imediatamente. Então, após o evento da transfiguração, existe esse diálogo. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, né, dos versículos 10 ao 13, e do Evangelho de Marcos, capítulo 18. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: pois por que dizem que os escribas, por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Jesus diz: Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e eles não o reconheceram. Antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer em suas mãos. E o diálogo continua. Então compreenderam os discípulos que de João Batista é que ele lhes falava. Esse diálogo, ele é de um esclarecimento enorme sobre a reencarnação. Porque os discípulos dizem, mas mestre, eles dizem que é importante Elias vir primeiro. Por quê? E Jesus diz a eles o seguinte: Elias virá no futuro, mas mesmo depois de ser Elias, ele já veio. Então Elias não virá uma vez, Elias virá várias vezes, pelo menos mais uma. E ele veio e vocês não o reconheceram. Por quê? Porque não veio naquele corpo, porque veio num outro corpo.
veio de uma outra forma. E se essa ideia que os discípulos colocaram, dizendo, eles dizem que Elias tem de vir. Se essa ideia fosse uma ideia equivocada, e existem nas escrituras diversos pontos dizendo que os profetas eles viriam à terra novamente, se essa ideia fosse uma ideia equivocada, Jesus, como em diversas outras situações, reprimiu conceitos e teorias que eram inadequadas da época. Ele teria reprimido e falado, olha só, não é para vir, não é para... Né? Elias não tem como vir, mas não. Jesus confirma e complementa a vida, inclusive futura de Elias. A gente, com esse segundo diálogo, os estudiosos do Evangelho, eles colocam sobre o Espiritismo que os judeus usavam o termo ressurreição como nós entendemos hoje a reencarnação. Né? Então, não é estranho que o conceito da reencarnação, na época, fosse chamado de ressurreição. Então, é uma conclusão interessante para nós, porque aquelas religiões que estão muito focadas nos estudos bíblicos, eles se apegam a esse termo ressurreição para combater o conceito, a lei divina, universal da reencarnação. Tá? Bom, a ressurreição, ela supõe o retorno da vida no próprio corpo que o indivíduo tinha antes de morrer. Então, se eu morrer neste corpo, a ressurreição diz que um dia eu voltarei neste mesmo corpo que aqui estou. A reencarnação não, é a volta da alma ou do espírito, a vida corpórea, mas em um outro corpo, novamente constituído e que nada tem a ver com o antigo. Eu queria aqui abordar dois temas. Um é o caso da ressurreição de Lázaro, né, que está como nos milagres de Jesus. Lázaro, ele foi dado como morto, ele morreu, né? E naquela época não se enterravam os mortos em caixões, embaixo da terra. Os judeus não tinham o hábito de mumificar os seus mortos. Então Lázaro, dado como morto, foi colocado numa gruta, com aquela pedra na frente, mais ou menos da mesma forma que Jesus, né? Jesus estava fora da cidade. E 4 dias depois de Lázaro ter morrido, dizer assim, ele esteve lá e disse que ia acordar Lázaro. E assim fez. Levantou a pedra, se estendeu e Lázaro levantou. Os estudiosos do Evangelho e a ciência nos diz que o que Lázaro teve foi uma coisa chamada letargia. A letargia é a perda temporária ou completa da sensibilidade e movimento por causa fisiológica ainda não conhecida, que leva o indivíduo a um estágio aparente de morte. A pessoa que tem essa crise cataléptica, que eles chamam assim, ela pode ficar até 8 dias vivo nesse estado de praticamente morte. A gente, inclusive, já deve ter visto em jornal alguns casos também de pessoas que, ao abrir o caixão, né, para fazer aquela exumação do corpo que a gente faz não sei quantos anos depois, aquele despojo está numa posição diferente daquilo. Não é tão raro assim quanto a gente pode imaginar. E o que a gente entende é que o caso de Lázaro, da ressurreição de Lázaro, foi um caso de letargia, porque apenas 4 dias após ele ter sido Jesus foi lá e, pelas palavras do Evangelho, ele acordou Lázaro. Né? A gente tem também a reencarnação do segundo item aqui, que fala que vamos ter um outro corpo que nada tem a ver com o antigo, isso é, nada mesmo. Eu posso ter sido um homem e agora vir como uma mulher. Eu posso ter sido negro e agora vir como uma pessoa branca. Eu posso ter tido um corpo perfeito e agora vir com um corpo com deficiências. Então, essa relação do corpo com a forma, o espírito que está vindo, o que nasce do corpo é corpo, o que nasce do espírito é espírito. São coisas realmente distintas no ensinamento de Cristo. Kardec nos diz que, corroborando com o ensinamento de Jesus, do Cristo, sobre a reencarnação,
Algumas provas existem da observação dos fatos, né? Porque Kardec era um observador dos fatos. A ciência comprova por observação dos fatos algumas situações ligadas à reencarnação. E são coisas que nos trazem, devem realmente nos fazer meditar, porque são coisas realmente interessantes de se observar. A gente tem aqui, por exemplo, uma das provas experimentais, né, por observação, são nas ideias inatas e nas crianças prodígio. No Livro dos Espíritos, na questão 219, nos diz, Kardec pergunta assim aos imortais: qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos acontecimentos, das línguas, do cálculo, etc. E os espíritos assim respondem: lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. E eu fui pesquisar, tem dezenas de fatos, os 10 prodígios mais famosos, mais fantásticos, o Guinness Book, e eu pesquisei, claro, nas literaturas espíritas, 3 situações muito interessantes. Primeiro, o que é uma ideia inata? Uma ideia que nasce com você. Né? Você não teve, ninguém te contou, você não estudou, você não teve a oportunidade de ter aquele conhecimento por outras fontes, senão por você mesmo. Então a gente tem o caso desse coreano, Kim Yang-yong, ele é da Coreia, ele é considerado o maior QI já registrado, um QI de 210, eu não sei qual é o médio, então não sei que número é esse. E ele, com 1 mês de idade, a mãe dele estava cuidando, o pai no trabalho, ele chamou a mãe pelo nome. A mãe dele teve um ataque na casa, desmaiou. E o pai, quando chegou, ela contou aflita para o pai que o menino tinha chamado ela pelo nome. O pai dele e o pai do menino: você está cansada, né? É muito estressante cuidar de várias crianças, né? Descanse, eu cuidarei do nosso bebê neste fim de semana, por esses dias, para você poder se recuperar. E nesses dias, o menino chamou o pai com 1 mês de idade. Aos 5 meses ele já falava, fazia frases, como os bebês que fazem ao ano, né? Com 1 ano de idade, o Kim, ele já era fluente nesse idioma, fluente. Aos 3 anos, resolvia cálculos complexos de equações complexas de cálculo diferencial. Ele escreveu um livro aos 3 anos que se chama um livro de poesias na língua natal, se chama Pergunte às Estrelas. E ele já falava aos 3 anos japonês, alemão e inglês. É um caso realmente muito curioso, que faz a gente meditar esse conhecimento vem de onde, né? Porque o conhecimento vem sem o órgão físico estar preparado para receber esse conhecimento de qualquer forma que seja. Isso é. O Espiritismo nos diz que o conhecimento que o Espírito tem, ele é independente do corpo que tem. Mais uma vez, reforçando isso. Não preciso dizer que aos 6 anos ele entrou para a universidade e aos 8 foi trabalhar na NASA. Hoje ele é um professor universitário, com 17 anos ele foi PhD em física. Essas pessoas gostam de estudar física, né? É interessante. Aos 17 ele se tornou PhD em física e dá aula numa universidade no seu país com a ideia de auxílio na educação. Tem a história de uma menininha australiana, a Evita André. A mãe dela era uma pintora amadora, gostava de fazer quadros em casa, e ela, 1 ano e meio de idade, começou a fazer quadros de pintura abstrata. A mãe dela conhecia um pouco de pintura, achou os quadros fantásticos, e encaminhou as fotografias dos quadros para uma renomada, uma importante galeria na Austrália. O diretor adorou os quadros e convidou a dona dos quadros a participar de uma exposição com outros pintores. E quando ele quis conhecer o autor dos quadros, descobriu que a menininha tinha 1 ano e 9 meses.
E sem saber o que fazer, deu continuidade à exposição, porque teve medo de ser ridicularizado, como não conhecedor de pinturas abstratas, porque as pinturas abstratas não tem aqueles desenhos, né, que trazem para a gente imediatamente uma associação com algo do mundo real. Mas ele fez a exposição e a menina vendeu todos os quadros, entre 250 e $1.500 cada quadro. E o caso que eu acho mais interessante de todos é o caso do menininho chamado Akriti, ele é da Índia. Ele também falou muito cedo, não aos 1 mês de idade, mas aos 10 meses de idade ele já falava. Ele, aos 2 anos, se alfabetizou sozinho, lia e escrevia perfeitamente. Com 5 anos, começou a se interessar por livros de biologia, anatomia e medicina. Aos 7 anos de idade, fez sua primeira cirurgia. Ele operou uma coleguinha, uma amiguinha, que teve uma queimadura nas mãos e os dedinhos ficaram todos colados. A família era uma família muito pobre e ele fez essa cirurgia, curando a menina dessa deformidade das mãos. Então, assim, como explicar esse conhecimento sem entender que este espírito trouxe esse conhecimento comigo e bastou um clique para isso aflorar? Um menininho de 5 anos se interessando por biologia, ele era o cirurgião mais jovem já registrado na China, a criança mais jovem a entrar na universidade na Índia. Para a nossa reflexão, né? Bom, a gente tem também provas por observações que Kardec nos narra, que é pela comunicação dos espíritos desencarnados através das diversas formas, seja pela psicografia, né? Seja pelas mesas que gravam, né? A comunicação dos espíritos conosco, ele não nos evidencia a reencarnação, ele nos evidencia a imortalidade da alma. Mas os depoimentos e as comunicações dadas, sim, por observação, nos traz comprovação da reencarnação. A gente tem casos de obsessores que vêm se comunicar, dizendo que tem divergências com aquele ser encarnado, mas não por esta encarnação. Vidas pregressas dessas pessoas. Então, a gente tem várias comunicações nesse sentido, espíritos falando que foram em outras vidas. Isso também é considerado uma prova de observação dos fatos. E a gente tem outra coisa muito interessante também, que são as lembranças de existências pretéritas, sejam lembranças espontâneas ou provocadas. A gente tem pessoas que se lembram nitidamente, principalmente crianças, de uma vida anterior a que tinham atualmente. E às vezes elas revelam em torno de 2 a 4 anos de idade, e vão ficando maiorzinhas, essas memórias vão se apagando. E a gente tem o meio científico da psicologia fazendo as terapias de regressão para tratar algumas fobias, alguns casos, que não tem nada a ver com o espiritismo, é ciência, né? Acessando essas memórias de vidas futuras. Sobre essa questão das memórias de vidas passadas, eu quis destacar rapidamente aqui, porque não é o foco da palestra, o Dr. Ian Stevenson. Ele é um dos maiores sumidades no assunto de reencarnação. Foram 40 anos de pesquisa sobre o assunto, 3.000 casos analisados em crianças, porque ele tinha preocupação de que fossem feitos em crianças, não em adultos, com aquela capacidade de manipulação, né? Essas crianças tinham conhecimento de pessoas de lugares onde elas diziam terem vivido, reconheciam pessoas de outras cidades que elas diziam terem se relacionado. O Dr. Stevenson utilizou software de reconhecimento facial, tentando ver semelhanças entre fotografias das pessoas que elas diziam ter sido e as de agora. Muitas dessas crianças tinham marcas de nascença relacionadas a ferimentos que elas diziam ser fatais, não fatias, fatais, anteriores. 75% davam detalhes das suas mortes. 35% relatavam fobias ligadas ao modelo da morte, se morreu afogada, tinha horror até tomar de chuveiro. Às vezes, um acidente de carro tinha aflição de pegar determinada estrada, né? 20% delas lembravam do período entre as encarnações. Poucas lembravam, né, se a gente considerar 20%, né? Onde elas diziam que estavam no lugar onde tinham falecido ou na casa onde estavam. Os
Os casos mais significativos estão no livro, para quem se interessar, chamado 20 casos sugestivos de reencarnação. Bom, voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos traz uma reflexão acerca dos laços de família, né? Se a reencarnação, ela fortalece ou rompe os laços de família. É uma parte bastante interessante de se estudar e bastante difícil, porque tem a ver com todos nós, né? Quer dizer, o que é uma família hoje? O que é a família que a gente tem? A família é um compromisso que estabelecemos no mundo espiritual, de vivermos juntos com aqueles irmãos, com aqueles espíritos, na unidade mais íntima que temos, que é a relação às relações familiares. Isso é a família, é o compromisso, né? E Kardec nos esclarece que existem duas espécies de famílias, as famílias corporais e as famílias espirituais. As famílias corporais não necessariamente são membros da nossa família espiritual. O que faz uma família corporal são os laços ligados sanguineamente. As famílias espirituais, elas são unidas pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de suas inclinações. Então, no mundo espiritual, nós nos procuramos pelas simpatias, pelas inclinações. Lá estamos juntos. Quando encarnamos, não necessariamente vemos todos na mesma família, né? Algumas vezes, Deus permite que venhamos sim como membros da nossa família espiritual, onde juntos vamos tentar progredir, fazer o outro crescer. Enquanto que, às vezes, Deus também permite que na nossa família sanguínea venham irmãos com conhecimentos anteriores também, mas não como amigos, né? Não éramos amigos, não éramos companheiros. O estudo de hoje foi sobre isso, né? Também. Então, e aí, por que Deus permite essa união em família tremenda desses espíritos antipáticos, às vezes, desconhecidos, às vezes nem antipáticos, às vezes desconhecidos, para que juntos possamos servir de prova uns para com os outros, né? A prova da paciência, a prova da tolerância, né? E aquele ensinamento de Jesus, que o que nasce do corpo é corpo, o que nasce do espírito é espírito, é duro, porque nossos filhos não foram gerados por nossos espíritos, né? Os espíritos de nossos filhos não são filhos dos nossos espíritos. Nós não somos filhos, necessariamente, de uma família espiritual dos nossos pais. E é duro, porque as desavenças que mais nos ferem, que mais nos magoam, estão ali. Naquele pai que fala coisas desagradáveis pra gente, naquela mãe que é indiferente conosco, né? Naquele filho que é ingrato, que nos agride, naqueles irmãos que ficam anos sem se falar. Esse é um dos maiores sofrimentos que a gente traz aqui quando a gente vem aqui pro cantinho, mostra na parede e as nossas lágrimas escorrem. Vem daí, dessa realidade, de que as nossas famílias são espirituais. Bom, os laços espirituais nos unem antes, durante e depois da reencarnação. Quando reencarnamos, não viemos juntos. E aqueles que estão na erraticidade, velam por nós que estamos cativos aqui no corpo, cuidam de nós. Nos encontramos em pensamento, nos encontramos em desdobramento. Os mais atrasados recebem ajuda daqueles que se adiantaram. Somos retardatários, às vezes, no grupo, e eles nos ajudam. Quando desencarnamos, vamos buscá-los, para que possamos progredir juntos. E os desafetos, os não das famílias espirituais, estamos aqui para que, quem sabe, nos tornemos família espiritual desses também. Né? Os mais atrasados, com valores morais um pouquinho mais atrasados que outros, recebem o benefício de serem cuidados, de serem orientados. Não devemos ter essa família corporal, quando não nos encaixamos e nos vemos como não sendo espirituais, como uma coisa ruim, é uma oportunidade. Uma oportunidade de crescermos com eles ou de ajudarmos a eles. A única afeição que sobrevive é a verdadeira afeição espiritual. Então, concluindo a pergunta ali de cima, a reencarnação fortalece esses laços, porque estamos juntos sempre. Porque é a afinidade que nos mantém com eles. Mas se estamos unidos apenas pelo interesse material,
essas relações se dissolvem, porque não temos razão para buscar essas relações quando formos para o mundo espiritual. Não temos essa necessidade. E muitas vezes essa relação moralmente se dissolve aqui mesmo. Aqueles irmãos que nem se veem, nem têm vontade de se ver. Não é verdade? Quem não conhece? Bom, quais são os limites da encarnação? É uma outra parte do Evangelho. Ele fala o seguinte: temos três visões diferentes sobre esses limites. Do ponto de vista do envoltório corporal, do corpo que temos, esse corpo denso que temos, é porque estamos num planeta encarnados aqui, que precisa desse corpo mais denso. A partir do momento que vamos evoluindo e encarnando em planetas onde não existe essa necessidade, vamos ficando mais fluidos, nosso corpo menos denso. Em alguns momentos podemos até ser confundidos com o perispírito. Do ponto de vista do local da encarnação, estamos encarnados no local de acordo com a nossa evolução e com a nossa necessidade. Se estamos aqui, neste planeta, onde vemos no jornal aquelas atrocidades horrorosas, meu Deus, que passa na cabeça desse ser humano que faz isso, meu Deus, não estamos muito longe disso, né? Porque estamos todos encarnados neste mesmo planeta. Então, estamos no planeta, não que merecemos, estamos no planeta que precisamos para a nossa evolução. Temos o corpo físico, não que merecemos, mas que precisamos para a nossa evolução. E precisamos dele para podermos subir a cada passo na direção do reino de Deus. Do ponto de vista do perispírito, né, o perispírito nosso, ele passa por transformações sucessivas a partir do momento que vamos melhorando. No Evangelho segundo o Espiritismo, em algumas biografias espíritas, tem-se o registro de que Jesus precisou de 1000 anos para conseguir fazer a sua descida perispiritual para os níveis que a Terra precisava. Então, nosso perispírito aqui ainda é bastante denso, porque somos espíritos impuros. Bom, no livro dos Espíritos, questão 132, Kardec pergunta: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E aí os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Por que Deus nos impõe? Porque é uma lei. E as leis, elas são. Eu vi uma palestra de Raul Teixeira, muito interessante. Ele fala: você acha que um legislador vai na rua e diz: você quer essa lei? Você quer essa lei? Você quer essa lei? Não. A lei, ela é criada pelo legislador porque aquele grupo precisa daquela lei. Moisés criou as suas leis mosaicas porque aquele grupo, naquela época, precisava daquela lei. E nós precisamos da lei da encarnação. É uma lei que serve para todos. Quer sejamos espíritas, católicos, evangélicos, ateus. Quer acreditemos, quer não acreditemos. A lei é para todos, é uma lei biológica. Vamos reencarnar? Sim. Eu falei: queria eu viver só uma vidinha e buscar lá seguindo as instruções dos espíritos, que eu podia ter feito melhor. Então, Deus nos impõe porque é uma lei, a fim de fazer chegar à perfeição. Para uns, uma expiação, para outros, uma lição. Acima de tudo, é um compromisso que estabelecemos no mundo espiritual. Nós estabelecemos esse compromisso com a ajuda dos amigos espirituais que lá estavam na erradicidade, para reencarnarmos neste planeta, nesta família, sobre essas condições financeiras, neste país, com essas mazelas tão próprias do Brasil. Um compromisso que estabelecemos. E uma oportunidade que não devemos esquecer. Não devemos. Temos agora a informação. A informação veio para a nossa vida. Estamos tentando fazer com que ela entre no nosso coração, que ela chegue aos nossos ouvidos, para fazer ela interiorizar em nós.
para não perdermos a oportunidade. Eu acho que não é um castigo, como se coloca para a gente, né? Quando eu olho que eu queria ter uma só, parece que eu estou recebendo esse castigo, mas não é, é uma oportunidade. É importante também a encarnação para o desenvolvimento da inteligência, não só para as questões morais, não só para eu aprender a ser menos egoísta, menos cruel, menos avarento, né, menos maldoso, menos maledicente, também para desenvolver a minha inteligência. E algumas vezes, para restabelecer o equilíbrio mental, o refazimento do corpo espiritual, tem muitas encarnações, o espírito vem apenas para recuperar o seu perispírito. Ele às vezes nem tem tanto tempo assim encarnado para ganhar novos valores morais, mas aquele preparo no útero materno, aquele nascimento, aquelas células todas se ligando com o perispírito, são importantes para refazer alguma questão danificada provavelmente por ele. Acima de tudo é uma justiça divina. Só a reencarnação afirma como Deus é misericordioso, bom e justo, para fazer com que compreendamos porque existem tantos em situações melhores, tantos em situações piores, tantos sentindo frio na rua, outros cheios de dinheiro para poder comprar quantos virtudes quiser, né? E não devemos olhar aquele em situação menos favorecida que nós, quando a gente pensa nesse favorecimento, né? Porque no fundo temos o que merecemos, temos o que precisamos. E não devemos também ficarmos tão frios. Uma vez a gente estava falando aqui no estudo, né? A gente, quando entende a lei da reencarnação, às vezes a gente pode se tornar um pouco frio, porque afinal, se aquele tem o que ele merece, o que ele precisa, eu tenho o que eu mereço, cada um seu cada um. Mas a gente não deve desperdiçar a chance também de aliviar o sofrimento daquele irmão que está aqui. Ele tem o que ele precisa, nós podemos aliviar às vezes o sofrimento. Como tantas vezes a gente chega aqui na casa espírita, parece com um bolo no pescoço e a gente é aliviado. A gente sai daqui mais leve, parece que faz uma conexão com Deus e os mentores espirituais nos aliviam, seja do ponto de vista médico, seja do ponto de vista de ansiedade, de aflição. Então, sempre que tivermos a oportunidade, vamos tentar aliviar o sofrimento daqueles que precisam de coisas que talvez a gente não precise mais, que trazem tanto sofrimento. E que o avanço depende de nós. Uns caminham mais rápido, outros caminham mais devagar, mas todos caminhamos para frente, ninguém volta. Ninguém dá um passo atrás. E para finalizar, nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sempre, tal é a luta para todos. E vamos levar para a nossa reflexão o que muda na vida da gente quando a gente tem esse conhecimento, né? Você já vai o que caminha. Como vamos a gente? Muita paz a todos.